Telespectador amigo, boa tarde. Estamos no ar ao vivo com o programa Palavra Aberta. Hoje, segunda-feira, dia 5 de junho de 2017, na produção de André Linhares e Abner Júnior, TV Assembleia 16.1, em HD alta definição. Estamos também na rede mundial de computadores, TV Assembleia.org. Palavra Aberta, Piauí, você já sabe, mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos. Temas e entrevistados de hoje, contagem regressiva, 10 anos de existência desse canal institucional que é a TV Assembleia. Mas para chegar a esse marco histórico foram muitas conquistas e realizações. Uma delas, a busca pela regularização junto à agência reguladora Anatel. E o deputado federal Júlio César de Carvalho Lima, do PSD, teve uma participação efetiva desse processo. Ele vem falar sobre os 10 anos da emissora, também sobre outros temas do Congresso Nacional. Nosso segundo tema de hoje, resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, determina a extinção e remanejamento de zonas eleitorais. No país já foram várias zonas eleitorais extintas. E como é que fica a situação aqui no nosso querido estado do Piauí e em Teresina? Quem vai responder no Palavra Aberta de hoje é o presidente da Associação dos Magistrados do Piauí, juiz de direito, Tiago Brandão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos os telespectadores. Como é que fica, então, a situação aqui no nosso querido estado do Piauí após essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral? Bom, o que houve recentemente foi o TSE, a presidência do TSE, o ministro Gilmar Mendes baixou uma portaria, né, no mês de maio, e aí traçando prazos bem curtos para que os tribunais regionais extinguissem zonas eleitorais e deu alguns parâmetros, né? Alguns anos atrás, houve uma resolução do próprio TSE que dava esses parâmetros, né? Essa portaria veio sob a justificativa de estar aplicando essa resolução. Então, isso mexeu com o interesse de muitas categorias envolvidas, com a própria população, o próprio eleitor, os partidos políticos, enfim. Muitas pessoas, no geral, todos ficaram muito preocupados, né? De alguma medida, o eleitor seria distanciado do posto de atendimento da Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral, do fórum eleitoral. Enfim, então aconteceu um intenso movimento de articulação e reuniões para que o TSE, de alguma maneira, revisasse os termos dessa portaria, né? Houve um encontro presencial de magistrados com tribunais regionais eleitorais em Brasília. Nesse mesmo dia desse encontro, uma comissão foi formada para tentar dialogar com o ministro Gilmar no TSE. O ministro Gilmar recebeu o documento dessa reunião, prometeu analisar o caso e, na última sexta-feira, o pleno do TSE reunido editou uma nova resolução, né? Nessa nova resolução, a gente entendeu que houve um avanço, né? Algum avanço houve, mas ainda estamos muito preocupados, porque ainda essa resolução do TSE, que foi editada semana passada, ainda pode ser muito danosa à Justiça Eleitoral, na medida em que ainda possibilita a extinção e determina a extinção com remanejamento, com possíveis remanejamentos de zonas eleitorais. Então, seguindo-se os termos dessa resolução, no Piauí, por exemplo, e na maioria dos estados brasileiros, ainda seria obrigatória a diminuição da quantidade de zonas eleitorais. Por que a gente fica muito preocupado? Porque o movimento histórico, né, de capilaridade da Justiça Eleitoral ele é inverso, né? De anos atrás, de décadas, desde meados do século passado, quando a Justiça Eleitoral se reinstalou nos moldes atuais no Brasil, que a Justiça Eleitoral vem se aproximando do eleitor, do usuário do serviço da Justiça Eleitoral. E essa portaria, de alguma maneira, traz um distanciamento, né? Então, seria um passo atrás, seria um retrocesso, né? Colocando o eleitor mais distante do juiz eleitoral, do promotor eleitoral. E quando eu falo eleitor, incluo também os diretórios municipais, todos aqueles que trabalham no processo eleitoral. Então, pode ser que o eleitor, para conseguir algum serviço da Justiça Eleitoral, tenha que percorrer distâncias maiores e fique aí, né, mais vulnerável por estar distanciado dos principais atores que fazem parte do processo eleitoral. Que afeta sobremaneira a nossa democracia, né? Isso, a nossa preocupação é justamente essa, né? É fragilizar um poder judiciário eleitoral, um ramo
que mais adquire avanço, né, historicamente, é aquele que é referência, o sistema eleitoral brasileiro é referência até para países de outros países, vem delegações estrangeiras, vem conhecer o nosso sistema, entender como é que a gente consegue fazer tão bem um processo eleitoral, um cronograma de eleição, a ponto de no mesmo dia em que o eleitor vota, se totalizam os votos e é apurada a eleição, tudo de maneira eletrônica, correndo o mínimo risco. Presidente, o TSE está com essa determinação, portaria, resoluções, tomando como parâmetro o quê? População, número de eleitores? Isso, e cria vários parâmetros, né? Alguns municípios tratados de maneira diversa de outros. Por exemplo, as capitais e as cidades com mais de 200 mil eleitores teriam um certo parâmetro. As cidades com eleitorado que não sejam capitais, eleitorado inferior a 200 mil eleitores, segue-se baseados na densidade demográfica, né? Mas mesmo assim, com esses critérios todos, digamos assim, em linhas gerais, uma zona eleitoral só poderia se manter no quadro atual se tivesse pelo menos 17 mil eleitores. É um corte muito alto, né? Aqui no nosso estado, por exemplo, naquela região mais pobre do estado, que mais precisa de autoridades próximas, né, que é o sul do estado, é muito frequente a existência de zona eleitoral aquém até de 10 mil eleitores, o que dirá 17 mil eleitores, né? Então a gente tem uma preocupação muito, muito grande e os TREs estão se organizando, formaram um grupo de trabalho, o nosso do Piauí não foi diferente, para estudar alguns cenários de aplicação dessas resoluções e portarias do TSE aqui no nosso estado. E a gente acredita, né, que o nosso TRE vá decidir, mesmo aplicando essas resoluções e portarias, de forma a não prejudicar o regular andamento do serviço eleitoral e que não prejudique o eleitor do nosso estado. Presidente, mudando o tema, o senhor esteve recentemente falando do novo Código de Processo Civil de 2015 aqui no programa Palavra Aberta e teve uma repercussão geral a entrevista. Então, qual é a avaliação que o senhor faz do andamento aí do CPC na nossa justiça? Isso, colegas, juízes, advogados, promotores, de vez em quando dizem, olha, estou lhe assistindo na TV Assembleia, você falou do CPC e tal, que vem reprisando. Eu digo, olha, foi um programa muito agradável que a gente debateu, né, diversos pontos do novo código. É uma matéria ainda que está se amadurecendo, né? Um ano é muito pouco, né, para se saber como é que ele vai se ajustar, se moldar na nossa comunidade jurídica. Então a gente vem observando aqui a aposta política no novo código é uma aposta que tem o seu preço, né? Nós estamos nesses primeiros anos pagando o preço. Quando você chega com um novo código, né, para aqueles operadores, advogados, Ministério Público, magistratura, aquelas pessoas que estão acostumadas com outro código, é preciso um tempo para as coisas, né, serem assimiladas e aperfeiçoadas. Então, o pior período vai ser esse, que nós estamos ainda meio que apanhando com o novo código, não habituado com alguns institutos, mas a tendência é que daqui para frente, né, os processos, né, eles vão tramitar de maneira mais célere, desde que, a gente sempre fala, desde que a nossa população, os nossos operadores comecem a apostar na cultura da conciliação. Presidente, o Antônio Francisco de Araújo é acadêmico de Direito, ele quer saber o seguinte, ele diz que estudando o novo CPC, em alguns artigos, remete ao CPC de 73, ou seja, o CPC de 73 em alguns casos ainda está valendo? Isso, sim, é o que a gente brinca, né, no meio acadêmico. Olha, o CPC de 73 não morreu, porque existem mesmo que não haja explicitamente uma remissão, mas há uma remissão implícita. Por exemplo, tem um determinado artigo que fala em arresto, o novo CPC, e não tem trecho algum do novo CPC que diga o que é que esse arresto significa. O que tem? Qual é a medida de apoio, né, que dá o intérprete? É o CPC antigo, que fala exatamente o que é um arresto. Então, há esse denominado princípio do diálogo das fontes, né? As fontes normativas todas, elas dialogam entre si. Não há uma visão, por exemplo, do processo civil brasileiro olhando única e exclusivamente para o novo código. Você tem que olhar, às vezes, para o código antigo, para você se socorrer de alguns conceitos básicos que no novo código, por exemplo, não existem. E a celeridade? A tão almejada celeridade, né? O que a gente vem debatendo isso com colegas juízes, advogados, promotores? Olha, a gente, né, não pode afirmar o certo se o legislador do novo código apoiou, buscou apenas a celeridade. O que a gente verifica é que o legislador processual, ele
além da celeridade, ele apostou muito mais na qualidade. Certo. Então, na medida em que o judiciário ele vai fomentar culturas outras de resolução de conflito, que não a cultura do litígio, a cultura dos métodos não adversariais, como a conciliação, a mediação, nós vamos ter uma gradativa redução na quantidade de processos. Com essa gradativa redução na quantidade de processos, os juízes, os operadores em geral vão ter mais tempo para os casos que de fato precisem, né, de uma atenção mais significativa. Então, o processo pode até demorar um pouco mais para se concluir, mas quando vem a resposta final, é uma resposta de melhor qualidade do que aquela que nós estamos, por exemplo, dando hoje com essa síndrome de litigância. Nós estamos mais de 110 milhões de ações, né, em tramitação no nosso judiciário. Não há judiciário no mundo que consiga trabalhar com 110 milhões de processos. Presidente, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista. O senhor já está convidado para falar sobre a AMAP, que o senhor assumiu recentemente. Aqui no programa Palavra Aberta vamos agendar. É sempre uma satisfação estarmos aqui com vocês. Muito obrigado pela participação. Agradeço. Chamando a competente equipe operacional para o intervalo institucional. Em seguida, ele já está aqui, deputado federal Júlio César de Carvalho Lima, do PSD, falar sobre os 10 anos da TV Assembleia, também sobre os projetos, as ações, os trabalhos na Câmara Federal do Congresso Nacional. Intervalo institucional, em seguida voltaremos.